Gente, em tempos de incêndios criminosos que se multiplicam pelo Brasil, por Minas Gerais e infelizmente até em Belo Horizonte, passadas 2 semanas em que houve um incêndio criminoso, que incêndio já é criminoso, mas é importante a gente reforçar, na Mata do Castelo, uma das áreas mais densas de Belo Horizonte, reduto de Mata Atlântica. Eu estou aqui agora com Eugênia Kelly, que é uma especialista em ecologia do fogo, para ela falar qual que é o cenário dessa Mata do Castelo. Acabou de ter um manifesto aqui em defesa dessa, que é uma das últimas áreas verdes de Belo Horizonte. Fala pra gente, Eugênia, qual que é o cenário dessa mata e o que você acha que precisa ser feito tecnicamente para que essa mata se regenere o quanto antes? Adriana, então, essa mata ela cumpre uma função importante, né, para a região, né, como uma área de Mata Atlântica, ela controla, regula a temperatura, né, ela purifica o ar, ela aumenta a umidade. Então, assim, muitas pessoas aqui do bairro gostam de caminhar no entorno exatamente por esse conforto, esse bem-estar, né, físico e mental que ela proporciona. E o que acontece? Esse fogo ele queimou cerca de 70% do parque. Então, o que aconteceu aqui? Nós estamos falando de uma área de Mata Atlântica. Espécies de Mata Atlântica não têm adaptações para sobreviver ao fogo. Então, muitas das árvores que estão lá dentro morreram, foram simplesmente eliminadas. O que sobrou foi a região da borda, que normalmente já é uma área mais degradada pelo efeito de borda, né? Tá aqui em contato com a rua, tem muito cipó. As árvores que estão aqui são árvores adaptadas a ambientes mais abertos, mais antropizados, com mais, né, um carro passando toda hora, mais poluído, né? Então, não, as árvores mesmo de Mata Atlântica estão lá dentro, onde foi queimado. Então, ou seja, o que queimou foi a parte mais preservada do parque. O que isso implica? Implica que a regeneração natural vai ser mais lenta ou praticamente impossível, porque a gente perdeu as espécies, né, de ambientes sombreados, típicos de Mata Atlântica. Quem vai nascer lá onde está queimado são gramíneas invasoras que vão dificultar o estabelecimento das espécies da mata, nativas da mata. São espécies de ambientes abertos, como essas que estão aqui na borda, né? Então, aquelas espécies que acontecem dentro de uma área de mata bem fechada, né? Como a Mata Atlântica, por exemplo, elas vão demorar muito para chegar naquele ambiente. Então, o que a gente precisa fazer é pensar em um enriquecimento ali. A gente pode até ter o restabelecimento de uma estrutura, né? Árvores crescendo, mas isso não significa que a gente tem diversidade de espécies e de recursos para a fauna, né? A gente tem que pensar também na fauna. Muitos morreram porque o fogo atingiu a copa das árvores através do cipó. Então o cipó ele cria uma continuidade entre o chão e a copa, e o fogo chegou na copa das árvores, matou as árvores. Então muitas espécies de macaco, aves, né, ninhos de aves foram queimados, né, morreram ser queimados, foram cercados e foram queimados. E os que sobreviveram agora vão enfrentar um desafio que é a escassez de alimento. Então a gente precisa pensar em ilhas de alimentação para essa fauna, para abastecê-los, né, com recursos, pelo menos provisoriamente, até que a mata consiga manter esses animais. Isso implica sim um risco de viciar a fauna, né, nesse alimento fácil que a gente vai oferecer, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter que oferecer isso. Não é simplesmente jogar o alimento lá e nunca mais voltar, né? A gente vai ter que ter uma periodicidade para oferecer isso para eles. Então eu acho que essa é uma ação que precisa ser feita. O replantio, a gente vai começar a pensar nele agora que o solo já está resfriando, né? Mas ele precisa ser bem planejado para que a gente consiga restabelecer a composição, a riqueza de espécies que tinha aqui na mata antes. Então, a gente perdeu diversidade, a gente perdeu fauna, a gente perdeu flora, a gente perdeu serviços ambientais e ecossistêmicos.
A gente perdeu uma mata que mantinha nascentes, né, aqui para a região. A gente está perdendo o quê? Capacidade de infiltração de água no solo. Sem infiltrar água no solo, a gente tem enchente. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Como que a gente vai fazer para recuperar esse prejuízo. Eugênia, muito obrigada por essa explanação técnica de uma especialista, repito, em ecologia do fogo. E eu acho que é fundamental o trabalho integrado do poder público com especialistas conduzindo, orientando o que deve ser feito e de mãos dadas com a população. Eu, como candidata a vereadora de Belo Horizonte, reitero o meu compromisso de pautar todo o meu mandato baseado no trabalho de especialistas, como sempre foi a minha militância ao longo de 20 anos. Eu sou Adriana Araújo, candidata a vereadora de Belo Horizonte, 40123, e a minha pauta prioritária é a defesa do meio ambiente urbano, com um recorte considerando toda a fauna doméstica, silvestre, nativa e exótica que convivem com a gente no meio urbano. Eugênia, muito obrigada. Esteja convidada desde já a participar do nosso mandato, amparando as nossas decisões no Poder Legislativo. Muito obrigada.